Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje trazendo um assunto fantástico, que é essa coisa aí da gente ser pressionado pela necessidade, por uma verdadeira ditadura da produtividade, muitas vezes voltada a aspectos da sua vida que nem são tão valorosas para o seu coração. Muitas vezes voltadas a falsas necessidades, principalmente nesse mundo atual, movido pelas redes sociais, onde a aparência, muitas vezes a ostentação, muitas vezes aquela aparência de uma vida perfeita traz um monte de falsas necessidades. E é exatamente para falar sobre isso que eu convidei o psicólogo, super mentor de alto desempenho desportivo, Bruno Vieira, um cara fantástico para trazer esse assunto pra gente aí. E ele já deve estar chegando aqui. Bruno, quando chegar aí, dá um oi que eu coloco você para dentro aí. Sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Cirlei Albuquerque, seja bem-vinda. Valdirene, muito bom ter vocês por aqui. Olá, Bruna, seja bem-vinda, amiga. Tudo bem? Pati Trovão, muito boa noite. Porque, fala sério, gente, se tem uma coisa que acontece atualmente em nossa sociedade, é uma fantasia de uma vida maravilhosa, de uma vida fantástica, de uma vida extraordinária, que ok, ela pode ser conseguida. Porém, qual é o ponto de vista, qual é o aspecto de uma vida maravilhosa, extraordinária, que realmente é valorosa para você? Será que realmente é valoroso para você andar de carro importado? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E muitas vezes a sociedade impressiona, coloca sobre nós essas necessidades, que na verdade acabam sendo falsas necessidades, te trazendo uma sensação de vazio existencial e falta de propósito. Uma enfermeira canadense realizou um estudo bem interessante com pacientes terminais. E esses pacientes terminais estavam à beira da morte. Eles traziam as suas maiores decepções. E as maiores decepções das pessoas que chegavam ao final da vida era exatamente dizer assim: eu queria ter trabalhado menos. Não estou falando aqui que é para trabalhar menos, mas que talvez um trabalho desenfreado, uma busca desenfreada de uma meta que talvez não seja tão importante na sua vida, vai chegar lá na frente e te trazer adoecimento, te trazer depressão, ansiedade, vai te trazer a frustração de não ter conseguido acompanhar a infância e o crescimento dos seus filhos. Uma segunda frustração que esses pacientes terminais traziam era a frustração de não ter manifestado o seu próprio amor, o amor pelos seus familiares, não ter convivido mais com os familiares, não ter convivido e se encontrado com mais frequência com bons amigos. E também é por isso que eu estou aqui hoje com o meu querido amigo, mentor, o fera, Bruno Vieira, tá aqui na área, vou colocar ele para dentro. Vocês vão curtir e conhecer essa grande figura que é o Bruno Vieira. Tudo bom, gente? Fala, Bruno. Agora como é que com tá? você melhor. Tava só aqui de olhinho brilhando com as coisas que você tava falando. Legal, valeu. E agora que vai esquentar mais a coisa aí, que o Bruno, galera,
para quem não conhece o Bruno ainda, é um psicólogo, é um mentor, expert em alto desempenho esportivo, né? Teve acompanhando grandes nomes do esporte brasileiro e mundial. Então, ele sabe muito bem do que nós estamos falando aqui, que é justamente sobre como você pode ter um aumento na sua produtividade, ter realmente um alto desempenho, acima de tudo, sem perder a sua saúde mental, sem perder as suas relações interpessoais, sem perder a sua saúde física e sem perder, sabe o que, gente? A alma, né? Se é que a gente pode chamar assim, mas no sentido de coração, porque tem gente que perde o coração, perde a essência quando caminha em falsas necessidades. E, Bruno, fica à vontade aí, se apresenta, fala pra galera o que você tem para trazer pra gente aí. Enquanto isso, eu vou até escrever nos comentários aqui o tema da live para quem chegar já saber. E antes do Bruno falar, galera, clica nesse aviãozinho aí, chama os seus amigos, suas amigas para estar com a gente aqui, especialmente aquele amigo, aquela amiga que você sabe que trabalha mais de 14 horas por dia, tá, né, arrumando uma fortuna, o caixão não tem gaveta e tem coisa importante pra caramba. Aquela pessoa que você sabe que está estressada, está entrando em depressão por conta de excesso de trabalho, por conta dessa autocobrança de resultados e produtividades que às vezes vai levar a pessoa a vir consultar comigo como psiquiatra, né? Porque, né, ninguém aguenta isso muito tempo. Por um tempo aguenta, né, Bruno? A gente pode até falar sobre a gente pode até falar sobre essas corridas que a gente dá de produtividade, mas por um tempo definido. Bom, primeiro, vai lá, Bruno, manda abraço. É muito gostoso estar aqui. Os assuntos que você traz, eu te sigo, você sabe disso, independente da nossa amizade, e eles são muito cirúrgicos, o jeito que você traz e como você traz. Você falou já, eu sou psicólogo, eu me especializei em alto e alta performance. Eu gosto de fazer essa analogia entre os dois, porque a alto é a performance pessoal e a alta é a comparativa, é que a gente se compara com os outros, aquele 80-20, e as pessoas não entendem muito como fazer isso. Todo mundo fala muito que quer performar, que quer ter uma vida mega glamourosa e tudo mais, mas deixa de lado alguns detalhes muito importantes. E eu sou aquele cara que quando a pessoa vem me procurar, a gente resgata isso, como você faz muito bem feito também, de mostrar para as pessoas que o que adianta, né, a gente querer, e quando a gente acaba obtendo essas questões, ou o que a gente quer, a gente não consegue aproveitar, seja por uma enfermidade, seja por um burnout, seja por N questões. Então, agora há pouco, você estava falando antes de a gente entrar aqui, você falou o seguinte, né? A decepção que a maioria daquelas pessoas tem quando pacientes terminais ou em algumas situações parecidas, e eu acompanhei em alguns trabalhos parecidos com esse, que falava assim, poxa, eu queria só ter trabalhado um pouco menos, eu queria ter feito algumas coisas de uma maneira diferente. Só que muitas vezes, nesse momento, elas já não têm mais como reprogramar essas questões. E é isso que nós, né, fazemos aqui, Jim. Você de um lado como psiquiatra, eu de outro como psicólogo, eu muito mais de mãos atadas do que você muitas vezes, por isso que eu te encaminho muita gente com orgulho, porque eu sei o quanto é importante as pessoas entenderem que sim necessário de vez em quando tomar alguns medicamentos, deixando bem claro que psicólogo não prescreve, psicólogo bom sabe encaminhar para parceiros maravilhosos como eu tenho o Jim, e quando um remédio bem administrado vai levar as pessoas para outros patamares, quando necessário, e também quando não necessário, um bom psiquiatra vai chegar e falar, cara, vamos para uma outra linha, que é uma outra questão que você tem da questão da constelação, que é um exemplo. E eu falo com todo orgulho, Jim, que você foi o único cara até hoje que eu constelei. Eu já tive a oportunidade de passar por várias pessoas, não só constelação como aquele The Burke, né? Que não tenho nem o que falar disso, mas olha o nível de confiança que carinho que eu tenho por ti. E, óbvio, de todos os resultados. Então, é exatamente isso. O que a gente está falando? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado. E saiba que é recíproco. É recíproco, com certeza. Uma admiração gigantesca por você, pelo seu trabalho. Né? Não é à toa que eu me confiei a você também como meu mentor,
Suas orientações foram fantásticas, cirúrgicas, objetivas. Gosto do Bruno, que o Bruno, gente, é faca na caveira. O Bruno é pá, objetivo e traz aquilo que é necessário. E não foi à toa que eu confiei os meus dois filhos mais velhos, né? O Calil, né, que já está Que fez na aniversário idade, né? agora, O o Calil, Calil por e um a Estela, acaso. que são adolescentes hoje, né? E que você conduziu muito bem eles nos resultados dele e na leveza, na tranquilidade, né? De uma fase difícil que a gente estava passando ali Essa é a naquela época. Com chave, é a certeza você é o cara, leveza. velho. Primeiro, você ser assertivo. Você não usar a ciência, porque psicologia, psiquiatria não é crença, isso é ciência. É isso, são estudos. É você entender que quando você utiliza da ciência a seu favor, você pode ser simples, você pode mostrar que muitas vezes o básico traz resultado, entendeu? Que a assertividade, ela é necessária, você não precisa ficar dando voltas e voltas, porque é isso que as pessoas hoje acabam não se entendendo e não dando devido valor a alguns momentos. Que é o que a gente está falando. A pessoa quer buscar um equilíbrio, mas ela não sabe aonde está esse equilíbrio. E quando você não sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, você se perde. É o que a gente está falando de trabalhar em excesso ou não, é a questão da ausência de família, é a ausência de relacionamento, é a questão que você fala muito bem de missão de vida, e tudo isso, você pode colocar a produtividade e a performance, porque produtividade, eu falo muito que é o ato de você produzir. Performar é você fazer algo que qualquer outra pessoa faz em menos tempo com mais qualidade. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes falam, mas eu quero ser mais produtivo. Beleza, mas não significa que você vai performar. Performar é você fazer aquele 80-20, é você ter o 20% diferente, a mais, óbvio, daquele 80% da população que faz daquela maneira padrão. Isso é performar. Então, poxa, é muito legal. E agora, estou aqui à tua disposição. Se você quiser tocar, bora lá. Bate-papo com você é muito gostoso sempre. Sim. Eu tenho uma pergunta muito importante, primeiro para fazer para quem está aqui nessa live. Quem aqui que está nessa live que quer dobrar a sua performance no trabalho? Quem gostaria realmente, coloca aí nos comentários, quem realmente gostaria de conseguir dobrar a performance, ou seja, produzir 2 vezes mais, de forma mais eficiente e mais rápida. Coloca aí nos comentários, coloca eu, coloca uma mãozinha, estejam aqui presentes, dispostos e disponíveis, que aqui hoje vocês estão falando com 2 terapeutas, né? Então, vocês têm que participar, é como se fosse uma sessão aqui. A gente não traz aquelas informações que são para engavetar. Pelo contrário, se você não conseguir absorver na sua cabeça o que a gente está trazendo aqui, não vai ser anotando, não vai ser engavetando, que você vai resolver sua vida. E cada pergunta que a gente faz tem um propósito de que você encontre e tenha um insight. Encontre e tenha uma percepção que vai fazer assim, uau, nossa, meu Deus, por que eu não estava pensando nisso? Não é isso, Bruno? Não é isso que a gente faz com os nossos clientes, com os nossos pacientes? A gente faz com que os nossos pacientes pensem de uma maneira clara, objetiva, sem colocar aquelas crenças limitantes na frente, desvendando um mundo que muitas vezes não é verdadeiro. Né? E deixando bem claro que um bom terapeuta, ele na verdade ele não vai te ensinar, ele vai caminhar contigo. Né? Eu tenho essa visão, que é o que você sempre fala, né? Eu te dou a mão e a gente vai junto. Eu falo isso para os meus pacientes. Né? Gente, eu não faço nada sozinho. Eu posso até dar o caminho, mas você tem que saber o que você quer criar. Exatamente. E o que acontece também, né, Bruno, que com a prática, pô, a gente atende gente pra caramba, a gente atende todos os dias. Com a prática, às vezes, com 10 minutos de conversa, eu já sei o que a pessoa tem, eu já sei o que ela precisa, mas eu dou uma volta tão grande para fazer a pessoa perceber aquilo ali. Eu vou dando a volta até que aquilo entra dentro do âmago, que sai lágrima, né? Mas hoje, mas é legal, né, a gente detalhar isso. Para encontrar. Porque quando a pessoa entende, ela absorve. E se a gente apenas entrega aqui como se fosse um livrinho, que é o que a maioria das pessoas querem, elas não absorvem. A pessoa tem que entender esse processo. Que detalhe, hoje, do jeito que você faz, de uma maneira que eu aprendi a fazer com você algumas coisas, ele é muito mais rápido. Sim, sim, porque encontra o coração. E agora eu vou fazer uma segunda pergunta, que é para o encontro do coração de todos vocês que estão nessa live aqui.
Eu fiz uma primeira pergunta. Quem não respondeu ainda, responde aí. Mexe pelo menos o dedinho, senão não vai conseguir mexer a mente, o coração, a alma, nisso que a gente está querendo mudar. Eu fiz uma primeira pergunta. Você gostaria de ter uma performance 2 vezes maior, melhor? Ou seja, você gostaria de produzir 2 vezes mais do que você produz, com mais eficiência e mais rapidez? Um monte de gente respondeu que sim. Beleza. Natural, óbvio. E a maioria das pessoas buscam isso de alguma forma. Quem falar que não quer, né, Bruno, é porque meio que já desistiu. E agora segura essa segunda pergunta, porque eu quero que todo mundo responda aí. Para que você quer dobrar a sua performance? Coloca aí nos comentários. Para quê? Para que você gostaria de produzir 2 vezes mais? Essa pergunta é a maior chave de tudo que a gente fala. É exatamente para que você se predispõe a fazer as coisas. Eu brinco muito, e eu falo que eu brinco no sentido de deixar mais leve. E as pessoas quando falam assim, eu quero viver uma vida de alta performance, né, alta com L, eu falo o seguinte, você está preparado? Né? Aonde você quer chegar? Por que você quer fazer isso? Para que você quer isso? E aí a gente ouve algumas coisas que, infelizmente, o que você falou, né? Pela bagagem que a gente tem, a gente sabe que não faz sentido. E aí a gente precisa dar esse sentido para essas pessoas, demonstrando através desses ensinamentos, dessas questões que nós trazemos, para que elas possam se conectar com elas mesmas, trazer isso do coração para frente, e aí as coisas começam a fluir de uma maneira bem diferente. Mas eu tô curioso aqui do que o pessoal vai estar escrevendo. Sim. Good Jeff trouxe aqui, ó, para sentir mais satisfação e alegria. E aí eu pergunto, Bru, produzir 2 vezes mais é garantia que a pessoa vai sentir mais satisfação e alegria? Não, nem um pouco. Sim. Pelo contrário, a gente atende, tanto eu quanto o Bruno, atendemos pessoas que têm altos desempenhos, né? O Bruno no esporte, nos negócios, eu muito nos negócios, empresários que vêm com altos resultados e falam assim para mim, doutor Jim, as minhas amigas me olham e falam que queria ser igual eu, que me acham o máximo. Doutor Jim, se elas soubessem o que eu passo por dentro de mim, né, para levar aquela empresa do jeito que eu levo, né? Chega em casa, meu marido briga comigo porque eu estou trabalhando demais. Aí ela vem e traz toda aquela questão, né, que vem de dentro do coração, né? Então, O que eu você acha, concordo, Bruno? é exatamente isso. As Aí. pessoas hoje, raramente elas entendem o que é o bastidor. E para você poder realmente, além de você produzir, ter essa atividade, poder performar, você precisa entender muito bem que momento você está e o quanto você está se reconhecendo. Porque uma das bases que eu utilizo muito forte para você tanto ter mais produtividade como se performar é você se conhecer. É você parar de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar todo mundo que está na tua frente. É pegar aquela pessoa, e aquela pessoa é minha referência, e eu vou fazer tudo isso, custe o que custar. Essas questões de custe o que custar, cara, não funciona, você sabe disso, Diego. A vida, ela, quando resolve cobrar um preço, esse preço é alto, e normalmente as pessoas não estão preparadas para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Entender aos pouquinhos esse processo não precisa ser dolorido, não precisa doer, não precisa machucar. Esse processo tem que ser gostoso, tem que ser saudável. É o exemplo da pessoa que vai para a academia e no primeiro mês ela se arrebenta, não come nada, cheia de dor e larga a academia. Você fala, gente, o que adiantou? Você fez um mês que você jogou no lixo. Agora, a pessoa que vai para a academia, sabendo que é um processo, né, que se ela começar a treinar todo dia, de pouquinho em pouquinho, ela vai evoluindo, que ela pode começar a arrumar a comida aos poucos, essa pessoa perdura. E isso vira o quê? Um estilo de vida. Exatamente. E aí algumas pessoas colocaram aqui, para quê? Para depois poder descansar. Outras pessoas colocaram, para transbordar na vida das pessoas, para ajudar mais os meus alunos. Várias pessoas comentaram esse
esse para quê, né? E é muito importante você refletir nesse para quê. E aí a Maria Wittgenstein, psicanalista, trouxe precisa ser sem doer. E aí não é bem assim. Porque é o seguinte, nunca vai ser 100% sem dor. E o Viktor Frankl, lá no Em Busca de Sentido, no livro dele, ele teve um psiquiatra que passou alguns anos no campo de concentração, vendo pessoas se matarem, indo na direção da cerca elétrica e se matarem lá, outros indo agredir os soldados para levarem tiro. E o que ele acabou concluindo ali é que, com um bom motivo, com um bom propósito, ele fala assim, com um propósito forte, o ser humano é capaz de enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento. Por quê? Porque faz aquele sofrimento, aquela dor, ser mais leve. Entende? Se você fosse ver, né? Quem é pai e mãe aí? Se você fosse ver o seu filho sofrer, né? Seu filho vai ser submetido a uma tortura. Você se daria. Você ia... Não, faz em mim, então. Me tortura a mim e libera o meu filho. Você ia passar por uma cadeira de tortura, assim, ó, resignado. Ia doer? Ia doer pra caramba. Mas você, com esse propósito, ia ter algo mais que te faria enfrentar essa dor. E que, apesar dessa dor, algo além você estará buscando. Então, não dá para achar que grandes realizações virão totalmente sem dor, que não vem sem dor. Mas que essa dor será minimizada quando você pensa no para quê. O que eu estou fazendo? Né? Para que eu estou fazendo isso? E a gente vê, hoje em dia, até uma ditadura da aparência, onde as pessoas fazem um monte de cirurgia plástica e até muitas configurando o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, onde a pessoa coloca aquela boca assim que fica desproporcional, coloca isso e tal, e tira o nariz. E para que a pessoa está ali, naquele sacrifício ali? Muitas vezes com uma necessidade de se sentir aceita. E não consegue. Né? Hoje, Como que é essa parada, Bru, eu assim, concordo com tudo na que sua você falou, só experiência? que eu completo, que eu falo que quando a gente entra nesse processo, eu, pelo menos, demonstro para as pessoas que eu cuido que eu não vejo isso como realmente uma dor, porque você tem um para quê. E quando você tem o para quê, essa dor que você está falando, ela se torna muito mais leve. Existem relatos, como você mesmo falou, que um pai, quando se joga na frente de um carro para salvar o filho, ou na frente de um cachorro que ia morder teu filho, raramente você vê ele falando que ele sentiu dor, que ele está arrebentado, ele está trucidado. Mas é tão forte esse para quê, que a pessoa não sente essa dor. É interessante isso. Por isso que eu falo assim, quando você tem essa questão, né, da missão, algumas pessoas gostam de falar do propósito e tudo mais, fica muito claro. O que falta hoje esse caminho, esse entendimento do que realmente eu tenho para fazer, né? Onde eu quero buscar. Você falou um pouco da questão que a gente até leu aqui, algumas mensagens mandaram, de ajudar, de ser reconhecido, de fazer. E daí eu vejo isso que me machuca um pouco, porque assim, as pessoas ficam mais do outro, mas onde entra a família nisso? Né? Pai, eu quero ajudar meus alunos, eu quero ajudar meus colegas, eu quero ajudar. Tá, mas a primeira ajuda vem em casa. Né? É aquilo que eu costumo falar que é o egoísmo do bem. Né? E eu vou explicar o que é o egoísmo do bem. Né? Alguém falou que o som está com eco. Será que é o meu? Bom, para mim tá ok gente, aqui, viu, Bru? porque eu não tô nem com microfone hoje. Mas, Tá ok o som aí, galera? Por favor, quem tá na live, dá um feedback aí. Porque às vezes é entendi. só E no daí eu celular da falo o Sheila. seguinte, o que é o egoísmo do bem? Né? Que a gente pode falar dessa maneira. É aquela pessoa que, assim, ela entra no avião e o que a aeromoça, comissário de bordo faz? Em caso de algum problema, primeiro amassa em você e depois no outro. Tá?
Essa é uma cena muito boa para a gente falar de egoísmo do bem, porque mostra que se você estiver bem, você vai ajudar mais pessoas. Então, eu falo assim, poxa, as pessoas me questionam e falam assim, pô, Bruno, mas você de vez em quando fala, poxa, mas tem que ser mais egoísta, tem que ser não sei o quê. E eu falo, calma, gente, deixa eu explicar o porquê. Entendeu? Então, quando tá ruim meu som. Não sei nem o que aconteceu. Deixa eu colocar o fone de peraí, vamos ver se melhora. Peraí. Uhum. Tá me ouvindo? Tá, bom, vamos ver se agora melhora. Ouvindo bem. Ainda está com fundo de eco, estranho. E eu falo essa questão do egoísmo porque as pessoas não entendem que se a gente não cuidar de si, a gente não vai cuidar do outro. Se a gente não entender que a gente tem que vir em primeiro lugar em alguns momentos, inclusive até em algumas relações, a gente vai deixar as pessoas de lado. Por quê? Porque eu vou ser aquela pessoa que preciso ser ajudado, né? E não vou ajudar. É isso que para mim é muito forte hoje, que eu falo para todo mundo que eu cuido. Gente, para com essa questão que a gente vai resolver o mundo. Tá? Você começa a fazer a sua parte no mundo quando você começa a entender o teu posicionamento, o para quê, o porquê você está fazendo algumas coisas. Do contrário, a probabilidade de você precisar de ajuda é gigantesca. Que não é errado pedir ajuda, deixa isso bem claro, tá? Pelo contrário. Mas eu estou falando num âmbito um pouquinho mais para frente. Tá? Agora eu te devolvo. O que você me fala disso? Sim. É o seguinte, a gente tem naturalmente uma fidelidade muito grande ao nosso sistema familiar. E uma tendência a manter no mesmo sofrimento lá, junto com os nossos familiares. Então, é difícil para alguém, por exemplo, ter alta performance, ter sucesso no que se propôs a fazer, mesmo que com um propósito claro, mesmo com uma missão ardente dentro do coração, é difícil para ela ter uma grande realização se ela percebe que os seus familiares não tiveram grandes realizações. Então, através dessa fidelidade, é necessário, existe um sentimento de culpa que traz uma certa solidão na alta performance, que traz uma certa solidão nos grandes resultados do seu trabalho, das suas finanças, do seu propósito. E é uma habilidade das pessoas de alta performance, de sucesso, de grandes realizações, que não precisam perder a saúde, a paz ou a convivência familiar para ter isso. É uma característica dessas pessoas saberem lidar bem com esse sentimento de culpa que vem, de qualquer maneira, quando você tem uma grande realização. Só te interrompendo, Quantas mas assim, se a pessoa não entende Oi? isso, ela não vai sentir aquela meritocracia. Ela nunca vai acreditar que ela é merecedora daquilo. E isso é o que mais, no meu ponto de vista, mais trava o início da auto-performance. Exatamente. Exatamente. Quantas pessoas eu atendo que relatam um sentimento de tristeza em momentos que era para estar super alegre. Doutor, no dia do meu casamento eu estava triste demais. Eu estava deprimida, eu parecia que eu não queria mais a festa, dia de noiva. E aí eu perguntei, né? Eu pergunto geralmente como é que é a questão de casamentos dentro da sua família. As suas irmãs se casaram? Não, minhas irmãs não se casaram. As suas tias tiveram péssimos relacionamentos e não se casaram. Ou ficaram todas separadas. Então, existe essa fidelidade que precisa ser rompida, sim, quando ela vem imitando os sofrimentos. Então, é aí que vem esse egoísmo saudável. Não sei se a gente pode chamar de egoísmo, mas é uma individualidade, é um pensar em si mesmo.
Por quê? Quando você tem uma atitude, você arrasta os seus familiares. E muitos conseguirão vir com você naquela realização que você se comprometeu. E mesmo sentindo uma certa culpa, uma certa dor em ir naquela direção, vai fazer sentido, vai ajudar aquela família. Talvez nenhum dos seus antepassados ou dos da mesma geração sua vão conseguir resultados semelhantes te imitando. Mas talvez os seus filhos, talvez os seus sobrinhos, talvez as próximas gerações vão ter pelo menos um exemplo de uma alta performance, de uma realização pessoal, tudo por quê? com saúde, Porque você com se paz, permitiu com quebrar um bom um vínculo ciclo. familiar. Você se permitiu quebrar um looping, que isso é uma característica que a gente puxa, né, do nosso passado. Todo mundo tem um histórico, a gente sabe disso. Independente de crenças aqui, é uma questão é comprovado isso, que nós somos feitos de resíduos dos nossos passados, avós, bisavós, tataravós, e a gente tem que entender como que a gente pode melhorar isso. Exatamente. E, Bru, conta pra gente aí, ó, o que você orientaria, né, para alguém que quer ter alta performance? Alguém que quer fazer uma rotina que dê bons resultados. Gente, quem gostaria de saber isso aqui? Porque até eu tô querendo saber do Bruno, que ele vai me falar sobre isso aqui, até para implementar umas melhorias na minha rotina, que faz tempo que a gente não conversa, amigo. Eu vou aproveitar e me consultar aqui, ó. Porque quem gostaria, gente, coloca aí, eu gostaria, eu quero saber sobre isso, como fazer uma rotina, uma agenda que te possibilite alta performance, sem que você perca a saúde, que te possibilita, como que seria, você orientaria a gente a alocar na agenda as tarefas, as atividades, por área de tarefa ou de atividade? Como que você faz isso com os seus clientes, com os seus mentorados? Bom, bora Conta lá. pra gente aí. Eu normalmente, quando a gente está fazendo aquele processo de anamnese, que nada mais é do que aquela entrevista inicial, eu gosto de perguntar, né? Me passa a sua agenda. Alguns, a maioria não tem, né? E a gente começa a construir do zero. E quem fala que tem, o primeiro impacto que eu recebo é quando eu peço uma agenda, né, essa rotina para as pessoas, 90% me manda uma agenda só de trabalho. Olha que interessante, Gi. E daí já opa, já a primeira luzinha, né, não é nem amarela, já é vermelha mesmo. Por quê? Aí já, vamos lá para a gente ganhar tempo aqui, o que eu falo? Que primeiro, a gente não é só trabalho, existe essa questão da mescla. Então eu falo para as pessoas, tá, ok, você mandou a tua agenda só trabalho, onde está a tua vida aqui dentro? Aonde tem momentos para você? Outra questão muito importante, quando eu peço uma rotina, ou agenda de alguém, as pessoas elas se predispõem a fazer da melhor maneira, com uma boa vontade, é óbvio, mas eu falo que de boa vontade a gente não tem sucesso só. E daí essa boa vontade ela coloca lá, acordo 7:02, 7:16 eu faço minha higiene pessoal, 7 e tanto eu estou não sei o quê. E eu falo para ela de uma maneira muito leve, bora cumprir essa agenda ao pé da risca por 7 dias? E 90% não consegue, para não falar mais. Por quê? Porque é inviável. Nós temos que lembrar que nós não somos máquinas. E mesmo que fôssemos máquinas, a gente precisa de tempo para o quê? Fazer manutenção e tudo mais. E daí a gente começa a quebrar essa questão de uma maneira mais leve. O que eu falo para a pessoa? Quando a gente está iniciando uma rotina, a gente tem que começar de uma maneira leve. Porque a gente, contra o que muitas pessoas falam, a rotina ela vai te demonstrar que você vai começar a ter tempo. Olha que interessante. Inconscientemente, uma crença é que quem tem tempo não está produzindo ou não está performando. Olha que loucura isso. Só que a gente tem que lembrar que quem performa faz algo diferente das outras pessoas no menor espaço de tempo, com mais qualidade. Logo, todavia, se eu não tiver tempo para me recompor, eu não continuo performando. Então, eu começo a entrar nesses parâmetros de falar o seguinte, gente, vamos montar uma agenda mais leve, vamos colocar os compromissos que você tem, vamos mesclar com a sua vida pessoal, porque é importante você saber, tipo, que hora você acorda, que hora você toma um lanche da tarde, que hora você almoça, que hora você para, quantas horas você dorme. Sono, você melhor que ninguém sabe que hoje é praticamente um mal do século, né, a ausência de sono.
A gente fala muito da depressão, mas o sono está entrando nesse cenário. Então, assim, todos esses pequenos detalhes é o que eu falo para as pessoas. Então, sintetizando aqui, resumindo, eu falo o seguinte, monta uma agenda, escreve no papel, eu adoro papel, coloca no papel para você poder visualizar. Primeiro erro, não é mental. Papel e caneta. Tá? Ou, para quem gosta de computador, escreve lá, monta o teu dia inteiro. Depois você vai ver quanto que você consegue replicar isso para frente. O ideal seria você replicar durante uma semana, ou faz o máximo que der. Só que depois você valida na próxima semana. Tá? Outra questão, o que eu coloquei na agenda, eu tenho que cumprir? Sim, se você colocou na agenda, você tem que cumprir. Porque quem montou a agenda não fui eu, foi você. Por isso que eu falo que quem monta a agenda somos nós. Essa é outra parte, porque assim, mas tal pessoa que colocou tal compromisso. Não, não fuja da autorresponsabilidade. Você montou a tua agenda, você executa ela. Não deu para fazer? Não tem menor problema. Olha que legal. Quando acabar o dia, você vai começar a entender por que você não fez aquilo. Você pode reprogramar para o outro dia. Se você tinha algo para fazer na segunda, deu quarta-feira, você não fez ainda, você há de convir comigo que não é mais tão importante. E as pessoas se cobram muito em algumas coisas. Então, assim, eu começo a trazer uma maneira diferente de você poder ver as coisas. De novo, aquilo que você falou, tem um preço? Lógico que tem, mas não precisa ser tão dolorido. Pode ser mais leve. E quando a pessoa começa a entender esse processo, que a agenda vai trazer tempo para ela, ela vai ter mais qualidade de vida e ela vai acabar performando, as pessoas raramente abrem mão de fazer a agenda. É muito top isso. E aquelas pessoas que falam para mim assim, mas Bruno, eu li em tal lugar que a agenda deixa a gente preso. Mas Bruno, como assim? Eu vou ter uma agenda? Eu falo, gente, a agenda é libertadora. Você, Jim, marcou comigo essa aula hoje de hoje, há 15 dias atrás. O que a gente falou? Ambos abriram a agenda. Tal dia dá, não dá, faz o que. Olha que gostoso. O dia deu ok. Fechou. Se eu não tivesse agenda, como que ficaria? Não sei. Qualquer horário. Não sei o quê. Cara, não dá para ser assim, sabe? Eu não estou falando de um atleta de alta performance, né, de alto rendimento, porque o atleta tem outras concepções que a gente vai envolver. Mas para uma pessoa que quer performar, para uma pessoa que quer ter, além da produtividade, ela precisa entender que sem uma agenda, cara, você não performa. Não tem como. Imagina o Jim, com todo mundo que ele tem a atender, ou eu mesmo com os meus pacientes, se eu não tenho uma agenda regrada. Que horário que eu vou ter vida? Que horário que eu vou parar para almoçar, jantar? Que horário que eu vou ficar com a minha família? Que horário que a gente vai poder fazer um churrasco, alguma coisa? Por quê? Inconscientemente, o trabalho, ele vem sempre no primeiro lugar na frente, porque a gente traz que o trabalho é o que vai enaltecer, o trabalho é o que vai colocar a comida na minha casa, o trabalho. Só que o trabalho vai fazer você ficar doente, em excesso, quando não inteligente. O trabalho vai fazer você não ver os seus filhos crescerem. O trabalho vai te dar um infarto, como eu tive. E para mim foi um aprendizado gigantesco, você sabe muito bem disso, né? Porque eu não tinha pessoas que me orientavam, e detalhe, tá? Não é porque eu sou psicólogo que eu sou a salvação, pelo contrário, eu sou um ser humano também, até de vez em quando falho, e assumo isso, olha que legal. E eu não, naquela época eu não estava me cuidando, porque eu tinha uma vertente que o ambiente trouxe que eu tinha que trabalhar 16 horas, eu não vi minhas filhas crescerem, eu tinha coisa que eu não aproveitava, eu não conseguia conviver com meus amigos, o que causou? Um belo infarto. E quando eu coloquei tudo isso lá para longe, e falei, não, eu quero poder ter a minha vida com uma qualidade, igual a gente aproveitou muito os nossos churrascos, as nossas conversas e tudo mais, cara, você fica muito mais leve. Só que isso tudo, para chegar aqui, sem agenda, sem uma rotina, cara, você não faz. Então, quem ainda não vivenciou uma agenda bem feita, se experimenta. Tá? E daí o que eu vou falar? Aquele padrãozinho. Tá? Não é uma semana, gente. Isso é uma outra coisa que é muito legal de deixar claro aqui para quem está conosco. Tudo tem um para quê e um porquê. Cara, para você entender, para você começar a criar o mínimo de um hábito, a gente está cansado de saber que são no mínimo 21 dias. O ideal, 63. Mas no mínimo 21 dias. Olha que louco. 80% das pessoas não chegam em 14. Sabia disso? Sim. E eu acho que é bem interessante também, dentro da construção dessa agenda, quem está se dispondo a fazê-la, observar quando não consegue o que ele estava fazendo no horário que era para estar fazendo outra coisa. E parar para perceber que talvez isso que ele estava fazendo tem alguma importância e tem que ter algum espacinho na agenda. Que seja um descanso, que seja
ir em casa almoçar com a esposa, né? Que seja parar um pouquinho para Perfeito. assistir uma série, Oi, Dinho, eu tenho né? horário do meu Power Nap. E Eu tenho porque soninho da tarde, que tem dia que eu sei que eu vou atender até tarde, tarde da noite, que se eu não colocar meu soninho ali de 25 minutos, eu não dou conta. A minha assistente morre de rir. Ela fala, Bruno, eu queria poder dar um print da tua agenda para as pessoas mostrar que tem lá soninho do neném. Cara, 47 anos eu escrevo soninho do neném. Pronto, tá valendo. sim, Sim? porque isso é importante para você. E eu também faço. Na verdade, eu não consigo dormir profundamente, mas eu faço uma meditação. Na verdade, uma autoliberação. Eu coloco um áudio de autoliberação e ali com a musiquinha e sigo um caminho ali que eu relaxo de um jeito que 15 minutos, 20 minutos depois eu levanto com outro gás. Se eu não fizer essa parada de colocar o corpo na horizontal e fazer uma meditação ou uma autoliberação, o Deixa eu pegar, dia para tarde, deixar para muito noite, importante que você rende deixou aqui. Olha que menos. legal. Você falou, eu faço isso por 15, 20, 25 minutos no máximo. Você entendeu como é importante a gente metrificar as coisas? Isso é outra coisa que as pessoas morrem de medo, né? Bruno, mas por que eu preciso colocar tempo? Ou por que eu preciso colocar aquilo? Porque você só sabe se você vai performar quando existe o efeito comparativo. O que eu fiz hoje versus o que eu vou fazer amanhã e o que eu fiz ontem, né? Tem um filme, é um filme bem pesado, mas serve essa analogia, que é aquele filme A Lista de Schindler. E tem um momento lá do filme que um preso, né, tá lá produzindo dobradiças, e daí o guarda chega nele e vê que ele produziu, tipo, 10 dobradiças numa manhã inteira. Daí o guarda põe a arma na cabeça dele, e fala, produz. E ele produz uma dobradiça, tipo assim, em 1 minuto. E o guarda vai lá, mexe na arma e vai tentar matar, enfim, não é apologia ao filme, mas onde eu quero chegar? O cara, ele produzia, né, ele performava uma dobradiça em 1 minuto. Ele usou a manhã inteira para fazer 10. O que o guarda subentendeu? Ele não estava performando. Ele estava pensando em outras coisas. Estou fazendo só uma analogia do filme, gente. Não estou entrando na apologia de filme. Mas isso é uma referência muitas vezes. Quando o nosso objetivo não é a dobradiça, a gente vai fazer de uma maneira que vai levar horas. Mas quando precisa fazer, a gente faz em 30 segundos, 1 minuto. Essas autoanálises, a autorresponsabilidade, ela é maravilhosa. E a gente tem, eu aprendo muito com filme, você sabe disso. Eu gosto muito de assistir filme para aprender. Eu falo que todos os filmes trazem, de certa maneira, algum ensinamento, né? E, poxa, isso para mim é a base da performance. É saber como utilizar da melhor maneira o meu horário em prol não só hoje do Bruno, como da minha família e dos meus amigos. Tá? Eu não abro mão de amizade. Você melhor que ninguém sabe disso. Amizades verdadeiras. Não Sim. amizades que a gente vai daqui a pouco ficar mais 2 horas aqui falando, mas eu falo que são aquelas amizades líquidas, né? Aquela pessoa que vem, esparrama um monte de coisa na tua vida, você fala, nossa, você literalmente fica afogado e quando você vai ver, evapora. Não, isso não é amizade, isso é coisa de momento. Amizade é algo que perdura, é algo que você vem para somar, é algo que a gente pode estar a quilômetros de distância, como nós dois aqui, e a gente sempre está se falando, sempre está se alinhando, quando precisa, um está com o outro. Isso é uma amizade verdadeira. Essas coisas eu não abro mão hoje. Isso, para mim, é qualidade de vida. Isso faz com que eu tenha Sim. mais libido para performar. Porque performar desgasta. Performar é um estilo de vida, gente. Sim. É igual o cara que é marombado. Meu cara que é maromba, vai meter a fit. Performar exige pra caramba. Só que a recompensa que vocês vão ter entendendo o que a gente está falando aqui hoje, né, é maravilhosa. Em todos os aspectos. Fazer algumas sessões com o Jim, entender que é uma sessão de constelar com ele, ou de fazer o debirthing, né? Debirthing. Rebirthing, né? Da respiração. Rebirthing Cara, liberação é a de coisa traumas mais gestacionais. top que vocês podem imaginar, entendeu? Para quem não... E não é assim, eu acredito, não acredito. Se permita, faça. Mal não vai fazer. Entendeu? E você me fez até me lembrar aqui, Bru, de um cliente que eu tive de liberação de traumas gestacionais, que a questão que ele trouxe era exatamente o excesso de trabalho. Ele trabalhava 18 horas por dia. E um empresário de muito sucesso,
com muito dinheiro, mas ele trabalhava demais, não convivia com a esposa e 2 filhos pequenos, e já estava quase perdendo o relacionamento, que eles estavam quase se separando. Ele não se permitia também usufruir do dinheiro que ele ganhava. Então, ele andava num carro mais velho, ele morava numa casa pequenininha, ele só comia o básico, e ele me procurou porque a esposa falou que estava indo embora. Ou ele ia procurar ajuda, ou ele estava indo embora. E aí, na liberação de traumas gestacionais, ele foi, quando ele foi gerado, né, quando ele foi concebido na barriga da mãe dele, os pais eram muito jovens, adolescentes praticamente. E os avós dele, né, ou seja, os pais dos pais, expulsaram ambos, né, o menino e a menina, o adolescente e a adolescente, que eram os pais dele, expulsaram de casa. E os pais passaram muitas necessidades financeiras, de provimento, comida mesmo, precisaram trabalhar, precisaram ficar na rua, precisaram morar de favor um tempão. Então, ele trazia como um trauma do período gestacional dele esse sentimento de que ia faltar, de que era o problema, né? E aí, através da liberação desse trauma, ele conseguiu se destravar e perceber que ele não estava inseguro. Ele adotava o sentimento de insegurança em relação ao provimento e, na vida adulta, presente, através desse trauma, tinha um padrão de comportamento extremamente disfuncional. Deixa eu só responder aqui o P. Domingos Ferreira. Amigo, é um problema de suporte. Eu, com certeza, assim que terminar a live aqui, eu vou mandar um áudio para você no Insta, já até printei a tela aqui, para a gente ver o que aconteceu. Você não está tendo acesso à plataforma do workshop online de cura da criança interior. Isso é uma coisa que pode acontecer na compra de qualquer curso. Por quê? Porque quando você compra o curso, ele vai um link de acesso. Esse link, às vezes, vai cair na sua caixa de spam ou no lixo eletrônico. Se você puder, dá uma olhadinha lá. Mas mesmo que você não ache, a gente providencia isso para você. Tá bom? Pode ficar tranquilo. A gente tem uma equipe de suporte para todos os nossos cursos. É só você falar com eles lá que a gente resolve. Mas mesmo antes de você falar com eles, eu mesmo vou resolver para você. Beleza, Domingos Ferreira? Isso grato aí pela tá sua vendo? participação. Independe de qualquer coisa, porque antes você já toma uma ação. Até isso serve de exemplo. Produtividade é uma coisa, performar é isso. Você já toma uma ação antecipada porque vai te poupar tempo. Olha que interessante, né? Eu falo que é muito gostoso a gente entender as entrelinhas das coisas, né? E, de novo, né? Se permitir. Gente, se permitir é uma frase, é uma palavra que eu uso muito na minha vida, de um bom tempo para cá. As pessoas hoje falam muito na verdade, olham muito a ostentação do digital, né? Olham muito a questão da produtividade, olham muito várias outras coisas, mas elas não se permitem. E o se permitir começa aqui. Tá? Quando você entende que você pode, ninguém vai te segurar. Agora, quando você fica baseado no outro, você já está sendo secundário ou se colocando em segundo plano. Eu falo isso muito para minhas filhas, você sabe disso. Eu falei muito com seus filhos, eles que vão se tornar cada vez melhores, que se permita, acredite em você. As pessoas não precisam ser validadas. Uma das coisas que eu mais gosto dentro da psicologia é pare com a validação do outro. Eu bato nessa tecla. Eu arrumo muito confusão, você sabe disso. Eu não tenho medo, não tem problema nenhum. Porque para mim o importante é as pessoas que estão do meu lado terem resultado, né, e eu me comprometer com aquilo que eu falo, ponto. E se permitir, de tudo que a gente está falando aqui, é um passo gigantesco. Porque as pessoas normalmente não se permitem. Sim, sim. E isso tem a ver com o coração, tem a ver com a essência. E aí, além dessa ditadura da produtividade que existe atualmente, essa ditadura da ostentação, a ditadura de um resultado
nivelado dentro do que se mostram, na maioria das vezes falsamente, nas redes sociais. Existe também uma ditadura do relacionamento. Uma ditadura de relacionamentos interpessoais baseados nisso, que muitos chamam networking, né? Networking e tal. Eu tenho que estar dentro daquele grupo. Ah, aquele grupo está ganhando dinheiro com isso. Deixa eu ir lá, tem que estar dentro daquele grupo. Ah, aquele grupo vai para as festas que eu quero ir. Então tem que estar naquele grupo. Ah, aquele grupo. E aí começa a entrar em conflito, onde a pessoa acaba perdendo a própria identidade, a própria essência, para se enquadrar dentro de padrões que, no fundo, não faz sentido. E se demorar muito nisso, o que acontece? Acontece que ela perde a essência. E daí é aquilo que eu falo. É onde acontece muitas vezes com pessoas que são muito bem bem-sucedidas e perdem tudo. Porque elas conseguem ter, até por uma questão de ambiente. Só que o mesmo ambiente que te faz ter, ele faz você perder. Por quê? Porque ter é consequência do ser. Quando você realmente você vai ter. Gente, muitas vezes eu ouço assim, Bruno, mas para você, de repente para o Jim, para pessoas, é fácil falar porque vocês chegaram num patamar. Só que antes da gente chegar nesse patamar, a gente buscou muita essência. Eu quebrei muito a cabeça, eu estudei muito, eu me consultei muito, eu experimentei muitas coisas com o próprio Jim. Vou falar de novo, eu nunca acreditei até então, né, em constelação. Até o dia que eu peguei um cara chamado Dr. Jim que me ensinou o que era e por que deveria fazer. Eu não abri mais mão. Olha que interessante. Então, vem tudo de você entender o ser, a essência. Quando você entende o ser, o ter ele vai vir. É simples. Agora, a pessoa precisa se permitir. Né? Não ficar naquela... Você fala assim, o que vão pensar? Os meus amigos. Valida. Vê quem está do teu lado. Vê o porquê você tem que fazer tal coisa. Vê realmente aonde você quer chegar. De novo, qual é a sua missão de vida? Para de pensar no outro. Eu gosto de fazer uma análise de... Pega assim, as pessoas que são mais tops, que cada um tem como referência. Coloca num papel, escreve, e daí começa a fazer uma pesquisa para ver quantas dessas pessoas foram apoiadas desde o começo. Quantas dessas pessoas tiveram aplausos? Quantas dessas pessoas não foram julgadas lá atrás? Só que quando elas atingem o sucesso, todo mundo bate palma e quer estar do lado. Só que até então, existe um preço. E não é todo mundo que está disposto a pagar. Ainda mais nos dias de hoje, com tudo de pá virada, todo mundo misturando o pé pelas mãos. Então, assim, gente, cara, acredita no teu potencial, acredita no que você está fazendo. Não busque validação no outro. E se você precisar se expor em algum momento, o que eu falo para todo mundo é: procure, pelo amor de Deus, um bom profissional. Porque daí você vai estar no ambiente seguro, você vai poder estar falando o que você acredita que deve falar. Você vai ouvir não o que você quer ouvir, e sim o que você precisa ouvir, que é bem diferente entre um psicólogo, um psiquiatra e um amigo. O amigo vai falar o que você quer ouvir, os profissionais da área estão lá para ouvir, para falar o que você precisa ouvir, entendeu? E junto conduzir. Esses detalhes, Jim, é o que faz eu admirar muito o seu trabalho, né? Os seus cursos e tudo mais. Porque você busca como eu te falei, essa questão mais cirúrgica, esse detalhe. E para mim é uma referência. Obrigado, amigo. E o que acontece é que a humanidade tem toda uma história, né? E a ciência tem toda uma bagagem que a gente, hoje, atualmente, tem uma bagagem de conhecimento que cresce exponencialmente, e a capacidade de absorção de conhecimento do ser humano cresce linearmente, e olhe lá, depois da certa idade até fica mais difícil de aprender. Então, a quantidade de coisa que você não sabe que você não sabe, a quantidade de coisa que você não sabe é muito grande. Então, para ter alta performance, para ter saúde, para ter paz, existe já técnicas, existe um conhecimento, os quais a gente está trazendo alguns deles para você aqui. Mas é necessário também que você se mantenha constantemente nessa busca de não querer tirar da sua própria, muitas vezes, da arrogância, de achar que eu já sei,
eu já sei como é que faz isso, eu já sei como é que faz aquilo. Ah, não, isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. O que eu mais atendo, não tem noção, Bruno, tanto de gente, eu acredito que você deve atender gente assim também, que passa 5, 10, 15 anos com o mesmo problema. Com o mesmo problema, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de conflito no relacionamento, seja num trabalho que a pessoa odeia e tá lá 20 anos naquele trabalho e com a sensação que, ah, doutor, eu achei que eu não tinha outra coisa para fazer, era um concurso, me dava estabilidade, eu tinha medo de sair. Seja problemas vários, as pessoas muitas vezes se limitam, ou seja, não se permitem buscar um recurso extra que não está na mão, não está visível. Mas esse se permitir é justamente você conceber que esse recurso, de alguma forma, existe. E de alguma Sim, forma exato. você E você pode pode recorrer a encontrá-lo. ele quando necessário. Se permitir não é ser inconsequente, eu vou deixar isso bem claro. Se permitir não é fazer loucuras. Se permitir é você criar outras alternativas que você está totalmente hábil. Tem um livro que é O Segredo da Mente Milionária, que ele fala mente rica, mente pobre. E tem um trecho dele que ele fala muito forte isso, que a mente pobre, ela te limita. Ela fala, só posso ter isso. A mente rica, ela deixa muito claro que você pode fazer mais de uma coisa. Basta você saber mesclar o tempo. Olha que interessante. Então, aqui a gente está falando aqui de se permitir ter uma mente rica. E automaticamente você vai ver uma outra frequência. Você vai ecoar, você vai reverberar de uma maneira diferente. E isso, gente, eu não estou falando aqui de lei da atração, independente se eu acreditar ou de acreditar ou não. Eu estou falando de questão real. Tá? Isso é realidade. São anos de vida. Eu me formei em 99. O Jim, praticamente, mais ou menos nessa época também, e tudo mais. Olha, Nessa época, não, não. quantos formou? Tem uns Agora, aninhos a menos agora que não isso lembro. aí. Ah, não é tão longe. 2005. Não, tá. Então, até nisso, só um pouquinho mais. Não, Eu então eu quis falei, fazer caramba, uma eles estão fantasia errados. aqui. Por que ele fez isso de 5 anos? Mas é exatamente isso, né? É você criar outras alternativas, é você criar outras possibilidades, tá? A gente fala muito hoje de gestão de internet, que assim, não crie o plano B, não crie... Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você se permitir é você saber que você pode ir muito além. Se permitir é saber que você não é apenas aquilo, limitado àquilo. Você é muito mais. Então, quanto mais você entender que você pode se permitir, você vai ecoar cada vez mais longe. E isso eu bato na tecla forte, forte, porque eu pego cada pessoa que tem potencial absurdo e é aquele leão amarrado com uma cordinha, porque desde pequeno ele foi conduzido que a cordinha segurava ele. E dele não sabe a força que ele tem, uma cordinha segura. Gente, para com isso. Vamos quebrar essas amarras do passado e, mediante tudo que hoje a gente aprende, tem informação, vamos um pouquinho mais fundo, né? Vamos ecoar, né? Para essa questão da felicidade. Vamos honrar pai e mãe, família, porque não adianta nada você falar que você tem amigos maravilhosos e você não saber honrar o pai e mãe. Honrar pai e mãe não é inverter papéis, não é você ser o pai e a mãe dos seus pais, é você saber o seu posicionamento como filho ou como pai e agradecer o que eles fazem de melhor e ponto. É tão simples, gente. Só que as pessoas não se permitem fazer o básico. E se eu falei alguma besteira, você tem total Sim, liberdade de me corrigir, por sim. favor. Nossa, falou uma coisa muito profunda, eu estou refletindo aqui, inclusive. Porque se tem uma coisa que consome as pessoas, é a desesperança. E muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, que a pessoa já tentou um monte de jeito de resolver e não conseguiu, ela tem uma sensação de desesperança, que nada pode resolver aquilo. A gente encontra isso nos pacientes com depressão, por exemplo, mas tem pessoas que no meio empresarial, né? Eu já tive mentorados que falaram, doutor Jim, eu produzo na minha empresa lá para eu pagar as parcelas da minha dívida e manter meu nome limpo, minha conta de implante.
porque eu já desisti de pagar as minhas dívidas. Ou seja, ele já tinha tentado várias formas, mas ele só protelava dívida. Lógico que isso tinha a ver com traumas, travas emocionais que ele trazia das gerações anteriores. Ou seja, ele não honrava o próprio pai que tinha vivido a vida inteira com dívida, julgando o próprio pai, criticando o próprio pai por ter dívida, e ele acabava tendo dívida também. Então, toda solução que ele tentava, ele não conseguia. Só que, quando ele chegou até essa parte emocional, a parte quântica, de liberar trauma, ele acabou encontrando a solução. E, na verdade, ele veio por conta de outras questões familiares, mas quando a gente chegou nessa questão financeira empresarial, ele, que já tinha desistido, encontrou a solução. E assim a gente precisa fazer. Né? Buscar e encontrar. E se permitir receber a ajuda que seja necessária. Você falou com total maestria, como sempre. Só te perguntar um negócio, como é que está o nosso tempo para a gente? A gente já deu o tempo não, tá? Estou preocupado de pelo uma tempo hora que a gente tem aqui para a gente não perder. Gui, você quer abrir para alguma pergunta? Se tem mais alguma coisa que você queira trazer para o pessoal? Sim, eu quero que você traga aí, galera, perguntas aí para o Bruno, coloca aí, mas coloca aí, diga aí, Bruno, o que você diria para alguém que quer fazer um sprint, fazer uma corrida, aquela, sabe, que o atleta faz? É sprint que dá o nome, não é isso? Exatamente, é como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Uma corrida papum. É o seguinte, o maratonista, ele, ou um jogador de algum esporte, muitas vezes ele guarda uma energiazinha para em um determinado momento ele dar um gás a mais. É o botãozinho do carro que dá aquela acelerada. Ele vai dar um turbo, ele guarda uma energiazinha e dá um turbo. Então, assim, o sprint é algo que muitas vezes as pessoas usam para produtividade, para aumentar a produtividade por um período determinado. Né? O que você aconselharia, sugeriria para quem quer dar um gás, digamos assim, na própria produtividade? Isso é muito legal, é muito válido. As pessoas perguntam muitas vezes para mim, Bru, mas você fala da questão do sono, da questão que não adianta trabalhar várias horas, mas e se eu precisar, por exemplo, durante 30 dias, dormir pouco para fazer isso, isso, isso? Eu falo que isso chama um projeto. E quando você tem um projeto muito claro, muito bem desenhado, ele não tem o menor problema. Por quê? Porque depois você vai ter um efeito compensatório. Você vai fazer aquilo da melhor forma possível. Então, se você precisa trabalhar 18 horas, você vai trabalhar. Se você precisa ficar sem dormir um certo período, você vai. Mas a gente já está deixando bem claro, é um período. O que não pode acontecer é isso virar uma rotina. Isso cair no seu dia a dia. Então, um projeto, quando bem desenhado, não tem problema nenhum você ter esses sprints, você ter essas aceleradas. Mas depois você tem um efeito compensatório. Trabalhei 10, 15, um mês desesperadamente, agora eu vou tirar um período de férias, agora eu vou fazer tal coisa, o que eu vou ter de efeito compensatório, tá? O efeito compensatório, ele é necessário em qualquer processo. Tá? Se você não que é a meritocracia, se você coloca coisas muito lá na frente, você acaba desanimando. Então você precisa ter essa sensação, literalmente assim, pô, tá dando os passos, tá tudo acontecendo. Então isso tem que estar muito bem desenhado. E mais uma vez eu volto para aquela velha artimanha do papel. Né? Gente, por que eu falo muito do papel e caneta e eu não falo do computador? Para deixar bem claro. Porque eu utilizo hoje, a gente está na era da digital, todo mundo é computador, só que muitas vezes o papel ele é aquela coisa de fácil acesso. Então, assim, quando você cria muito mecanismo de vou fazer um projeto no Trello, vou fazer um projeto não sei aonde, você tem que parar, abrir o computador, fazer. E muitas vezes você simplifica isso no papel em algumas coisas,
que ele fica mais fácil. Aqui, ó, desmistificando o que é complicado. Você vai poder ter teu Trello. Eu uso o Trello para projetos meus também, deixando bem claro. E outros aplicativos. Mas a essência vem literalmente de papelzinho e caneta. Eu tenho um planning de papel que eu rabisco pra caramba e eu adoro. Rabisca para um lado, risca para o outro. Isso faz com que você veja. E tudo que eu faço, Jim, existe sim a recompensa. Seja um jantar, um final de semana, eu dormir mais tarde, eu poder me dar alguma coisa. Não tem como. Porque o ser humano, ele, desde que é ser humano, ele precisa de ser feito compensatório. Lá atrás, no Homem das Cavernas, ele saía para caçar porque ele só estava com fome? Não, porque ele mostrava que ele era suntuoso, que ele era o maior caçador. Tem todo um processo em volta disso. E a gente tem que trazer isso de uma maneira mais simplória para hoje. Né? O que eu estou fazendo? Então, assim, de novo, não tem menor problema durante um período você querer dar essa alavancada. Desde que você tenha isso claro. Qual é o tempo e você desenhou muito bem desenhado. Desenhou, executa. Simples assim, executa. E a recompensa. E a recompensa, né, Bruno? Se deu a recompensa. A recompensa. Se Pra deu gente uma recompensa. Finalizar, quer dizer, eu tenho um atendimento às 20 horas, 21 horas em ponto. Eu falo o seguinte, eu te convido, e vamos só projetar aqui, brincar rapidinho. Eu te convido para você passar uma semana aqui em casa e eu pergunto para você assim, Jim, Ju, qual é a comida que vocês mais gostam? Fala qual a comida que você mais gosta para mim. Já que eu sei, mas bora lá. Peixe, legal. Peixe. Daí eu quero te agradar. E a semana inteira eu faço peixe. A pergunta que eu te faço é, você vai comer no quinto, sexto dia, sétimo dia o peixe com o mesmo gosto que comeu no primeiro? Não, é isso que a gente faz com a nossa vida. Por mais que você ame peixe, tem uma hora que você fala assim, ô Bru, vai, pô, a gente é amigão, faz um churrasquinho aí, ou faz uma saladinha para quem é vegetariano. Cara, é exatamente isso. Eu amo churrasco. Se eu comer churrasco todo dia, eu não vou mais comer churrasco. E a gente faz isso na nossa vida. A gente não encontra o equilíbrio. Agora, se é um projeto, eu vou comer peixe por 7 dias por causa disso, tenho certeza que você vai comer todos os dias muito bem comido. É simples, gente. Vamos, gente. Exatamente, gente. Vamos parar sair da de monotonia. complicar. Sabe, já foi a época que a gente complicava para envaidecer, complicava para querer vender mais caro. Hoje não precisa, vocês têm muito acesso à informação. Entendam que o início de tudo vem pelo básico. E o básico é simples. O básico não é complicado. O básico ele vem de essência, simples. Depois a gente começa a complicar. Sim. E acho que Leonardo da Vinci que falou que o simples era o auge da sofisticação. Aí para essa hora da noite foi muito para mim. Eu não sei não. Mas eu faço isso, cara. O simples é o auge da é tão sofisticação. gostoso. Não é? Você não lembra, não? Quando lançou o iPhone com um botão só? Né? Teve uma época que quanto mais botões tinha no celular, mais maravilhoso ele era, né? Aí veio aí um botão só que você aperta nele. É verdade. Assim, né? Então, Com vamos certeza. simplificar a nossa vida, né, galera? Com Se certeza, faz todo permitir a sentido. ter relações saudáveis, se permitir a acreditar em si, se permitir viver novas aventuras, sempre com sabedoria, sempre se posicionando. E a receita é simples, é essa. Não, se vocês querem comprar uma receita pronta, nem receita de bolo sai do jeito que a gente queria. Porque muitas vezes o cara passa um detalhezinho lá que ele não contou e não vai ser igual. Então a nossa vida não é uma receita de bolo. Tá? Livros, como eu tenho ali em cima vários, eles servem para a gente aprender, para guiar, para te instruir. Mas se eu seguir ao pé da risca aquele livro, eu não vou ficar milionário igual aquele cara ficou em tal época. Porque é outra época. Então vamos para o simples. Vamos se permitir. E obrigado por mais uma. Valeu. Valeu. E, galera, ó, tudo isso que a gente falou aqui, só faz sentido para botar em prática, para botar em ação. Então, eu até desativei os comentários aqui para você pegar, não é possível, hein, gente? Uma frase que você aprendeu aqui nessa live sobre alta performance
com saúde, com paz, com leveza, com propósito. Uma frase, você vai fazer um print aqui, meu e do Bruno, e você vai colocar essa frase no seu stories e vai marcar a mim e o Bruno. Beleza? Com certeza você vai estar transbordando isso que você aprendeu aqui para as outras pessoas. Vamos lá? Isso é o ecoar, né? Brunão. Aquela pedrinha que você joga, ela vai fazendo ondas. E a onda vai longe. Exatamente. Vamos transmitir às outras pessoas. Bruno, muito obrigado, cara. É sempre muito bom estar com você. Muito produtivo. Uma live de alta performance aqui, literalmente. Obrigado, conta sempre Valeu comigo. mesmo. Se você precisar, estou à disposição. E lembrando, né, para todo mundo que compra, tem teus conteúdos, o que precisar de mim em seu nome, eu estou 100% à disposição. Né? Que maravilha, meu amigo. Maravilha mesmo. Galera, quem não segue o Bruno ainda, segue esse cara, que com certeza tem muito a ganhar de todo esse conhecimento, essa bagagem que ele traz pra gente aí. Mais uma. Valeu, Bruno. Junto, e em breve vamos tirar nosso churrasco, né? Porque a gente está já precisando marcar isso. Com certeza. Com certeza. Vai ser antes que você imagina. Já está escrito. Boa. Depois te conto as novidades. Beijão para todo mundo, para todos os filhos. Fala que eu estou morrendo de saudade deles. Ju, beijão de coração. E você dessa mãe, essa mulher maravilhosa aí, que segura esse cara aí em todas as etapas da vida dele. E, de novo, minha casa sempre está aberta para vocês. Valeu, Bru. Igualmente. Pode deixar. Abração para a Letícia e para a criançada aí. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite, galera.